Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez ao canal Casa da Física, pessoal. Então pessoal, hoje teremos uma aula muito prática, pessoal, na qual vamos debater sobre o quê? Ou vamos resolver alguns exercícios acerca do movimento retilíneo uniforme. Pode não ser retilíneo, pessoal, mas o importante é que a velocidade é o quê? É constante. Então vamos resolver alguns exercícios, pessoal. Então, pessoal, indo diretamente para o assunto, pessoal, vamos ao primeiro exercício. O que diz o primeiro exercício, pessoal? Ele diz: um móvel parte do quilômetro 50 indo até o quilômetro 60, onde, mudando o sentido do movimento, vai até o quilômetro 32. O deslocamento escalar e a distância efetivamente percorrida são, respectivamente, a linha A, B, C, D, E. É para escolher outras alternativas, pessoal. Então, pessoal, voltando para aqui, pessoal. Então, deu para entender o exercício. Então, dizem que um corpo, um móvel, não é isto, pessoal? Um móvel parte do marco 50. Está aqui o marco 50, marquei, pessoal. Então, essa aqui é a nossa posição, o quê? Inicial, pessoal. Posição inicial. Posição inicial, porque ele partiu deste marco, que é, pessoal, 50. Moveu-se para a direita. Então, o marco que é 60 km mudou de sentido para a esquerda, pessoal, até o marco 32. Então, essa aqui é a nossa posição, pessoal, o que é final. Posição final. Então, pessoal, é certo dizer, nós temos que ter quanto mede, pessoal, a diferença entre 60 e 50, para podermos saber quanto mede esta parte, verdadeiramente, pessoal. Vamos ter que fazer isto primeiro para melhor compreensão, pessoal, do exercício. Então, 60 menos 50, pessoal, vai nos dar o que? 10 metros aqui. E 10 km. E 50 menos 32, pessoal, aqui vai nos dar o que? 18 km. Então, temos o que? Este ponto essencial, pessoal, para o entendimento do exercício. Então, continuando, pessoal, o que nos pede? Eles nos pedem o que? O deslocamento escalar o que? Do móvel. Vamos determinar o deslocamento. O deslocamento, pessoal, é a variação da posição. Entendam que é a variação da posição. A variação da posição dessas duas posições, não, posição final e posição inicial. Então, dissemos na aula passada, nas aulas passadas, variação de deslocamento é igual à posição final menos a posição inicial, pessoal, não é? Então, variação da posição que o deslocamento vai ser igual. Qual é a posição final, pessoal? A posição, pessoal, final, vamos perceber que é 32, menos a posição inicial que é 50, isto tudo que é, pessoal, entre parênteses, quilômetro. Então, a variação da posição, pessoal, vai ser igual. 32 menos 50, pessoal, vai nos dar menos 18, que é, pessoal, quilômetro. Menos 18 km. Já temos o que? O primeiro passo. O primeiro passo eles nos pediram que é, pessoal, a variação da posição ou que é, pessoal, o deslocamento. Se já temos o deslocamento, já podemos determinar o espaço percorrido pelo corpo. O espaço, repara que ele partiu daqui, do marco 50, foi aí, ok, à direita, retornou, então percorreu os 10, voltou a percorrer os 10. Então, partindo daqui até aqui, voltando, então percorreu 20. 20 mais o quê? Mais esse 18. O que vai nos dar, pessoal, isso aí? Então, vamos dizer que a variação do espaço, pessoal, será igual a soma do que? Dos espaços percorridos. Será igual ao que, pessoal? A 2 vezes o 10, já que é 2 vezes o 10, mais o que, pessoal? Mais o 18. Tudo 18 que é, pessoal? Quilômetro. Então, ficamos com a variação do espaço, pessoal, será igual ao que, pessoal? A 20 mais o que, pessoal? 18. Vai nos dar o que? Quilômetros, tudo aqui. 18 quilômetros. Vai nos dar o que, pessoal? 20 mais 18, pessoal. Cálculo rápido. Então, isso vai nos dar o que, pessoal? 38. 38 quilômetros. Então, esse aqui é o espaço que é, pessoal, percorrido pelo corpo. Esse aqui é o espaço percorrido pelo corpo. 38 km, o espaço percorrido pelo corpo. Reparem que há uma diferença da variação da posição, que é o deslocamento do espaço, esse espaço percorrido pelo corpo. Então, a nossa alternativa correta, pessoal, é a alternativa que é, pessoal? Alternativa C. C é a nossa alternativa que é, pessoal? Correta. Essa é a nossa alternativa correta.
reta para este exercício. Então, pessoal, vamos para o segundo exercício. O que diz o segundo exercício? Ele diz o seguinte: numa pista atlética retangular de lados A igual a 160 metros e B igual a 60 metros, um atleta corre com velocidade de módulo constante V igual a 5 metros por segundo no sentido horário, conforme mostrado na figura, em T igual a 0. O atleta encontra-se no ponto A. O módulo de deslocamento do atleta após 60 segundos de corrida em metros é A, B, C, D, E, para escolhermos a alternativa correta, pessoal. Pessoal, retornando, o segundo exercício está entendido, pessoal. Dizem que um atleta, não é, pessoal, parte de um ponto A de uma pista. Este aqui é o ponto A, pessoal, em que ele parte. Este aqui é o ponto A. De que ele parte. Parte de um ponto A com que? Quanto é que mede esse ponto A, pessoal? Vamos colocar aqui. Esse A mede quanto, pessoal? 160 metros. E o ponto B, que é um dos lados, também mede 60. O que é, pessoal? Metro. Já temos esses dois importantes dados. E nos dizem que ele move-se a uma velocidade constante. Constante. Então, movimento uniforme, pessoal. Constante. Uma velocidade constante de quanto, pessoal? Vamos lá ver 5 metros por segundo. Um outro dado muito importante, qual é? Dizem que era o deslocamento do corpo após, pessoal, notam após, o que? Qual é o tempo, variação do tempo após 60 segundos. Então, já teremos o que? Esses dados importantes, pessoal, para a resolução do nosso exercício. Para a resolução do nosso exercício. Então, pessoal, primeiro, qual é o primeiro passo? Ele parte, pessoal, temos que determinar o espaço percorrido pelo corpo para podermos determinar a posição, que é o deslocamento do corpo. Vamos determinar o espaço percorrido pelo corpo. A velocidade é igual à variação, pessoal, do espaço sobre a variação do tempo. Então, a variação do que do espaço, pessoal, vai ser igual a velocidade vezes a variação do que, pessoal, do tempo. Então, a variação do espaço, pessoal, será igual. Qual é a velocidade do corpo? 5 vezes a variação do tempo, que, pessoal, que é 60. Então, variação do espaço, pessoal, chegamos à conclusão de que é 300 metros. 300 metros. Então, analisando aqui neste exercício, parte de um ponto A, quanto é, pessoal? É 160. Então, ele moveu-se daqui, 160, mais B, que é 60, pessoal. 160 mais 60 vai dar 220. 220, pessoal, para 300. Quanto é que falta, pessoal? Falta 80, então ele moveu-se mais 80. Então, mais 80 do lado B, mais 80, mais 80 do lado A, mais o lado A é de 160, então moveu-se até aqui na metade, aqui, até neste ponto. Então, o percurso dele, pessoal, é este aqui. Este aqui é o percurso do que, pessoal? Deste atleta. Então, a partir desse ponto até esse ponto. Notamos que aqui forma-se um triângulo. Forma-se um triângulo, pessoal. Qual é o triângulo, pessoal, que se forma? Este aqui. Este aqui forma-se um triângulo. Qual é o médio? O lado B deste triângulo aqui. O lado B deste triângulo aqui, pessoal, nós sabemos que esse B é constante, é 60, pessoal. E este lado aqui, pessoal, quanto é que mede este lado aqui, pessoal? Mede 80. 80, pessoal. Então, com isso podemos determinar a variação do deslocamento. Podemos determinar o que, pessoal? A variação da posição, não a variação do deslocamento, a variação da posição. Pitágoras, aqui ficamos com Pitágoras, pessoal. Pitágoras, nós sabemos o que diz a lei de Pitágoras. A lei de Pitágoras diz que a variação ao quadrado do que? Deste mesmo deslocamento é igual à soma deste 80, pessoal, ao quadrado, mais os 60 ao quadrado, pessoal. Então, a variação da posição então, vai ser igual a raiz quadrada disto aqui. Então, pessoal, 80 ao quadrado, nós sabemos que vamos ter 0, 0. 8 ao quadrado, pessoal, vamos dar 140. Não é, pessoal? Mais, e vamos ter 0 também, 0. 6 ao quadrado, pessoal, vai nos dar o 36. Então, pessoal, cálculos rápidos aqui, então, vai ser raiz quadrada, 0, 0, aqui, 0. 6 mais 4, ficamos com 0. Vai 1, 6 mais 3 dá 9. Então ficamos com o que, pessoal?
10. Então chegamos à conclusão da variação da posição. Pessoal, vai ser igual a que isso aqui. Dá-nos quanto, pessoal? Raiz quadrada do quê? De 10.000. Vai nos dar quanto, pessoal? Vamos ver, vai nos dar 100. 100 o que é, pessoal? Metros. Aqui temos, pessoal, a nossa variação do que? Da posição para o exercício 2, pessoal. Então, a nossa alternativa correta, vendo no exercício que é, pessoal, naquele exercício, é a alternativa que é, pessoal, A. A é a nossa alternativa correta, pessoal. Então, pessoal, já foram resolvidos aqui alguns exercícios acerca do que é, pessoal, do movimento uniforme. Aqui disse retilíneo, porque é reto. Aqui foi uma curva, pessoal. Curva, não é, pessoal? Então, o importante é saber que a velocidade aqui é constante, não varia, pessoal, como vimos no que nesses dois exercícios. Então, pessoal, próxima aula vamos continuar a resolver mais exercícios acerca disto, pessoal. Então, pessoal, gostaria que compartilhassem isso com outros. Isso vai me ajudar a fazer crescer o meu trabalho, pessoal. Fazer crescer o meu trabalho, pessoal. Então, pessoal, tudo termina aqui mesmo. Até a próxima aula, pessoal.